Epa, você tá bom? Nick aqui falando. Tá friozinho. Tá friozinho aí? Hoje me veio a ideia de falar sobre algo que algumas pessoas acreditam que são. Eu também já passei por isso também. Acreditar que são perfeitas. E aquela ideia do perfeccionismo. Eu já estava executando um trabalho pro meu filho, né? Atividade escolar, essas coisas assim. Aí tem algumas coisas que a gente mesmo vai desenvolvendo aqui em casa. E eu me deparei, tipo, pegando aquela atividade, fiquei umas 4, 5 horas desenvolvendo. E quando você olha no final, quando eu olhei no final, a produção foi feita o que eu esperava. Mas quando você olha o final, é tão pequenininho, sabe? O resultado parece ser tão pequeno. De vez em quando a gente quer fazer as coisas e a gente já quer entregar tudo que a gente deveria entregar no mesmo momento. E aí, de algum jeito, bate uma certa ansiedade ou uma vontade de querer terminar algo que é grande e que por vezes você, por executar em uma escala tão pequena, quando você vê aquele resultado pequenininho, aparentemente você não fez nada. Só que tudo nessa vida leva tempo. Tudo nessa vida, se você realmente tem um esforço real para fazer com que aquilo funcione, pode ter certeza que são raríssimas atividades que você consegue terminar em um dia, terminar em pouco tempo. Quando isso acontece, porque são atividades muito simples. Quando são atividades muito complexas, isso não acontece, é demorado. Só que como você lida com isso? E aí tem a ver com a sua ideia de perfeição, como você é perfeito, o como você quer entregar mais do que você deve. Na minha vida eu já encontrei pessoas assim, ainda inclusive aqueles momentos quando você tem a oportunidade de trabalhar em algumas empresas e você participa daqueles processos de seleção. Né? Isso já aconteceu comigo, não aconteceu com todos, mas no meu ramo isso é comum. E eu me lembro que um dos requisitos é que você, de fato, você seja perfeccionista. E engraçado, né? Quando você tem aquelas entrevistas com as pessoas lá, sempre alguém está concorrendo mesmo, né? Eu não sou muito a favor dessa ideia da concorrência, mas uh, quando existe esse quesito, cara, aí sempre existe aquela desculpa, tá, mas fala um pouco das suas características. Aí a pessoa vai lá, ela tenta se colocar sempre no alto, né? Aí uma das características que as pessoas falam assim, eu sou um pouco perfeccionista, como se isso fosse bom, como se isso fosse real. E o engraçado que em geral, o pessoal de RH acaba adotando essa característica como se fosse boa também, como se fosse real. Porque se ele é perfeccionista, ele vai lidar com aquele trabalho de uma forma muito responsável, ele vai entregar mais do que deve. É um mundo de mentiras, né? Um falando que é e o outro acreditando que ele talvez seja. Algo que não existe, não tem como você ser perfeito. Perfeito vem de uma forma, né? Feito, foi feito. E per é por completo, foi feito por completo. Se foi feito por completo, não existe erro. Se não existe erro, não existe um acidente na confecção daquele ser, ele foi feito por completo, ele é um ser que de algum jeito ele é bom, ele é belo e ele é justo por total. O ser humano é assim. Eu não sou assim. Você é assim. Quantas pessoas você conhece que são assim? São boas, belas e justas. Jesus ele fala assim. Quando Pedro tem uma vez que Pedro vai lá e interpela ele, fala: bom mestre. E Jesus chega: por que me chamas de bom? Bom somente é o Pai. Jesus se coloca numa forma que nem ele é bom. Bom somente é o Pai. Mas o ser humano, ele é um ser humano é bom. Já reparou? Aí, eu gosto daquele cara ali, eu gosto daquela pessoa, eu gosto daquele menino, eu gosto daquele homem, eu gosto daquela mulher. Por quê? Porque é bom.
É uma pessoa boa? É uma pessoa boa? Ou será que é uma pessoa que pratica bondade? A forma como a gente se expressa muitas vezes é errada. Eu já comentei aqui em outros vídeos a necessidade da gente conhecer as palavras que a gente usa. Falar que alguém é bom, de fato, não é se aproximar da verdade. Quando a gente se aproxima da verdade, a gente reconhece que existem pessoas, sim, que praticam bem e outras que não praticam bem, pelo contrário, praticam o mal. Essa coisa de ser, o verbo ser, né? Ser e estar. É uma outra confusão que a gente tem. Né? Ser perfeito, ser bom, ser belo, ser justo. Você já viu aquelas pessoas que, enquanto mais novas, de algum jeito elas tinham uma característica física mais bela que talvez depois quando elas envelheçam? Então elas não eram, elas deixaram de ser? O que é, é. Então elas nunca foram de fato, elas estavam belas. E belas a que nível? A um nível físico? Será que não existem pessoas belas a um nível mental? E justo. O que é ser justo? Justo é somente Deus. O homem ele não é justo ainda que ele fale que ele é justo. Ainda que existam leis que digam que sejam justas. E a gente vê que a justiça é cega. Quando você vai aqui no Brasil, aí você vai lá para Brasília, aí tem aquela imagem da justiça, né, com aquela parte vendada. A justiça é cega. A justiça do homem não é real. O que é real é de Deus. Então, esse conceito de ser e estar, fazendo aqui também esse tópico, esse comentário, e é uma das coisas incríveis diante o nosso idioma. No português você tem essa separação, né? O verbo ser e o verbo estar. Por exemplo, no inglês e em outras línguas, em geral, existe essa mescla do ser e do estar, né? Igual no inglês você tem lá o verbo to be. O verbo to be, ele tem essa representação. Dois significados no mesmo verbo, que seria o verbo to be. I am, eu sou, ou eu estou. No nosso idioma a gente separa. E eu acho isso incrível no nosso idioma. É uma beleza no idioma português. Por quê? Se você entende que algo é ou algo está, entenda que algo, quando é, ele é diante de toda a sua existência. Não existe uma variação daquilo como indivíduo. Deus é. Por que Deus é? Porque Deus em si, nosso Pai, o Criador, nele não há sombra de variação, como disse Tiago. Nele não existem essas mudanças que são observáveis no ser humano. Então, algum dia você foi criança, você foi um bebê, você foi uma criança, você cresceu, se tornou um adolescente, envelheceu. Desde o bebê acaba envelhecendo, por incrível que pareça, embora não é usado dessa forma, o pensamento, mas está em constante estado de mudança, variação. Deus não. Para Deus, é como se todo instante fosse o presente. O ser humano criou a convenção passado, presente e futuro. Para Deus não existe isso. Então, retornando à ideia do perfeito, o homem ele não tem como ter uma forma perfeita, uma forma completa, porque ele está sempre em estado de variação. E essa variação, essas mudanças que o ser humano ele vai tendo ao longo do tempo, está relacionada ao seu livre-arbítrio, às suas buscas, a busca pela verdade, tal como ele encontra todos os dias uma possibilidade de escolher aquilo que é bom, belo e justo, ainda sabendo que é imperfeito, e compondo a sua história, e de algum jeito se aproximando de Deus. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Temos formas. Somos feitos, criados por Deus, mas não perfeitos. Se até Jesus fala que nem ele é bom, e olha a história desse homem, quanto mais eu, quanto mais você,
se nos colocarmos na escala real. Quando a gente tem essa compreensão de que não somos perfeitos, qualquer que seja o pequeno trabalho que estamos fazendo diariamente, como comentei lá no início, ainda que pequeno, mas se aliado à verdade, tal como Jesus nos pede, a gente está no caminho certo. A gente está no sentido certo. A gente está no sentido a Deus. Esse trabalho que a gente realiza aqui, esse movimento em sentido a Deus, nos aproxima dele a cada instante. Isso não é bom? Então entenda que quando alguém se colocar como perfeito, não o veja desse jeito. Ele está mentindo. E você sabe disso. É uma forma de você se defender. É uma forma de você buscar a verdade. E talvez você mostrar isso a ele, se ele vive em certa ignorância, quando ele permitir. A questão é, quando você busca a verdade, Deus lhe permite conhecer significados, tais como esse eu estou apresentando para você, sobre algo que nos vendem como se fosse real. E não é. Você não é perfeito, mas você é filho de Deus, tal como eu sou também. Somos irmãos. Gostou desse vídeo? Curte. Se possível, comenta. Até o próximo.